Vamos lá, guerreiros. Você sabe como é o procedimento, né? Então, já entra e já convida os seus amigos. Bacana? Arroba Gabriel Cortez. Prof. Gabriel Cortez na área aí, meu parceiro. O Cuiabá tá me esperando. Bom, o Cuiabá vai ser top demais. A Jennifer na área aí. Leidiane hoje chegou no horário. É isso aí. Vamos lá então, né? Vamos bombar de corações. A Jennifer tá ligada aí, ó. Vamos bombar de corações para chegar aos 10 milhões. A Vera entrou aí agora, ó. Lá do Acre. O pessoal jogando duro, né? Você joga duro demais. Esses guerreiros tem. Alô, você. Alô, Recanto das Emas, né? Vamos para o Acre, prof. Estamos tentando, né? João Pessoa jogando duro. Alô, você. Chama no Perceba. Chama no Perceba o pessoal de Sumaré e São Paulo. Alô, pessoal de Sumaré, São Paulo. Eu te chamo no Perceba, eu digo o seguinte. Vamos jogar duro. É isso aí. O Araponga aí, né? Jogando duro. É isso aí. Queria muito que ele viesse. Ah, é verdade. Perceba o pop rock. Chama no Perceba. Vai convidando seus amigos, né, guerreiro? Para a gente chamar duro. Vamos lá. Alô, você, vamos jogar duro. São Sebastião DF. Alô, São Sebastião. Já trabalhei aí na 30ª DP. São Sebastião jogando duro demais, né? Pessoal, então, alô, Black Belt! Black Belt no penal, eles gostam, né? Zuga, aquelas leis que você repassou para o último concurso. Ah, eu passei, né? Agora eu não tenho como lembrar aqui. Vem quando, Natal? Em breve. É isso aí, eu te chamo no Perceba para dizer o seguinte. Veja, essa semana, né? Veja, eu recebi uns 2 questionamentos acerca de um caso, que a doutrina trata nesse caso, alguns manuais de direito penal tratam, né, lá do caso dos irmãos, são gêmeos, né, chifópagos, não é isso? Os gêmeos chifópagos, também chamados de siameses, né, chifópagos ou siameses, não é isso? Chifópagos ou siameses. Escreve aí então, chifópagos ou siameses. Escreve aí pra galera saber, né, de que eu estou falando. Tá, vou quebrar teu galho então. Tá, tipo o mesmo corpo, né? Dividem em órgãos, tá? Nasceram grudados. Isso, chifópagos ou siameses. Bacana? Tranquilo. Bem, então, o caso concreto que aparecia, né, que me mandaram até para eu ficar respondendo, eu falei, não, vou fazer uma live e vou responder para todo mundo. Isso, chifópagos ou siameses. Era que eram, né, gêmeos e chamo no Perceba e digo, eles estavam ligados, né, por um órgão, um órgão, né, ligando os dois, tá certo? Né, então veja, eles estavam interligados.
e dividiam o mesmo corpo. Isso. E aí, um deles praticou o delito de homicídio contra a vontade do outro, né? Praticou o delito de homicídio contra a vontade do outro. O do outro não queria que ele praticasse isso não, ele praticou porque ele quis. Não é isso? E ele que pegou a arma de fogo com o braço direito, o outro só tem aqui o braço esquerdo, e realizou lá o disparo de arma de fogo. Veja, e esses gêmeos, né, já tinham mais de 18 anos, enfim. Bem, a questão como fica no âmbito penal esse caso? Será que eu tenho que condenar... Peraí, mas se eu condenar o outro, um inocente, também não estará aí recebendo uma reprimenda penal? Veja, sem ter agido com dolo e culpa, não é isso? Sem ter praticado qualquer tipo de conduta? Como fica isso? Como o direito penal trata isso? Bem, a primeira coisa que você tem que entender, veja, o Brasil, né, adotou aí o princípio da individualização da pena. Quando eu trato com responsabilidade penal, veja, essa pena ela deve recair necessariamente ao autor da infração penal. Ao autor da infração penal, na medida da sua culpabilidade. Então, veja, o princípio da individualização da pena, ele é aplicado, né? O princípio da individualização da pena, direciona, tá certo? A aplicação da pena, levando em consideração a personalidade do agente, não é isso? A culpabilidade. Entenderam ou não? Então, veja, é importante quando eu trato dessa questão do princípio da individualização da pena. Então, a pena ela deve recair na pessoa do autor da infração. Eu tenho um corpo, não é isso? E, veja, um dos irmãos, eles são interligados, que praticou a ação. Primeira coisa que eu tenho que dizer para você é o seguinte, muito embora eles estão ali dividindo o mesmo corpo, são pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Bacana? Tem personalidade, cada um tem a sua personalidade jurídica. Então, veja, eu já tenho um entrave. Porque, ora, como eu vou individualizar a pena, não é isso? Se, por reflexo, uma outra pessoa também vai ser submetida a essa pena, né? Consequentemente, porque se ela divide o mesmo órgão com o irmão, se eu prender o irmão, eu vou estar prendendo ele também. Não é isso? Veja que quando você fala assim, professor, mas tem que verificar se é possível uma cirurgia para poder separá-los. Eu te digo que nessa questão dos gêmeos chifópagos, veja que quando é possível a cirurgia, ela já é feita quando do nascimento. Joga duro com você agora. Entenderam ou não? O médico já faz quando no nascimento. Então, se eu estou falando que né, já estão aí com 18 anos completos, é porque não havia possibilidade da realização da cirurgia. Bacana, então? Tranquilo? Joguei duro com você. Tá. Veja que, além disso, além de falar do princípio da individualização da pena, eu também tenho em sede constitucional, aqui no Brasil, veja, o princípio da intranscendência. Ou seja, a pena não deve passar da pessoa do condenado. Princípio da individualização da pena, né? Eu falei, a pena deve recair no autor da infração, é isso, na medida da sua culpabilidade. E essa pena ela não pode ser repassada da pessoa do condenado. Veja que quando o Tício pratica uma infração penal, ele recebe, né, uma resposta, uma reprimenda penal do Estado. Se ele morrer, veja, essa pena ela não pode ser passada para o filho dele não pode herdar, né, aquela carga penal de reprovabilidade da conduta. Que lindo, né? Que lindo, eu falei agora. Aquela carga penal da reprovabilidade da conduta. Manda simples examinador para ele ver, chamando ele não perceba, né? Aquela carga, né? Carga penal da reprovabilidade da conduta. Ele não pode herdar, né? É bacana. Princípio da intranscendência. Vê que eu já chamei no Perceba 2 princípios. E ainda tenho que dizer para você, eu já tinha falado antes, que a responsabilidade penal ela é subjetiva. A responsabilidade penal é subjetiva. O agente ele só pode responder penalmente se ele agiu com dolo ou culpa.
Veja que, no caso, né, um irmão não queria, o outro que com outro braço realizou o disparo de arma de fogo. Entenderam ou não? Qual nexo causalidade tem na conduta daquele irmão que ele não queria praticar aquilo? Então eu tenho três, né? Tenho três entraves que eu vou ter que resolver. Bem, eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Em 1811, né? E há um relato de dois irmãos que possuíam essa deformidade, que é uma deformidade. É o irmão Cheng Yeng. Cheng Yeng. Cheng Yeng, em 1811. Cheng Yeng. E Cheng Yeng, 1811, tá certo? Eles nasceram numa cidade chamada de Sião, lá na Tailândia, jogando duro demais. E veja que eles, né, eram irmãos gêmeos chifópagos e tinham vidas completamente independentes. Como assim, professor? Né? Veja que casaram com pessoas diferentes. Isso. Tiveram filhos, né? Veja que a literatura relata que eles tiveram 21 filhos. Jogavam duro demais. E um vendo o que o outro fazia, né? Que jogo duro ali, ó, vou jogar duro aqui, né? Aí, opa! Faz barulho não que eu quero dormir, né? Cheng Yeng. Cheng Yeng. E veja que esse relato mostra que eles tinham vidas próprias. Não é isso? Então, ou seja, eram pessoas diferentes. E nasceram na cidade de Sião. Por isso, te chamo no Perceba e digo, irmãos siameses. Cidade de Sião, joguei duro agora com você. E agora você sabe a origem, porque o nome siameses. Olha lá, joguei duro. Olha lá você crescendo numa prova oral, dando a origem do nome, inclusive, para o examinador, para ele falar assim, caramba, eu nem sabia. Aí você aqui adelante focado, filho. Chama em 1811, fala dos irmãos Cheng Yeng, né? Tailândia, né? Cidade de Sião, siameses. Por isso que, né, tem esse nome dos gêmeos chifópagos, também chamado de siameses. Né? Jogador aqui na pesquisa. Eu te chamo no Perceba para dizer o seguinte... muito embora, veja, eles tinham essa deformidade. Bem, então, peraí, né, eles possuíam uma deformidade, não é isso? Será que essa deformidade exclui a culpabilidade? Eu te chamo no Perceba e digo que não. Veja que para excluir a culpabilidade, né, eu tenho lá imputabilidade, né? Veja que o agente, ao tempo do crime, ele tem que entender, né, o caráter ilícito do fato, e Cheng e Eng, E-N-G. Ele tem que entender o caráter ilícito do fato, né, e agir de acordo com esse entendimento. Não é isso? Tem que entender o caráter ilícito do fato e agir de acordo com esse entendimento. Essa deformidade, né, dessa interligação, né, entre os dois, não afeta a parte psicológica dos dois. Eu estou dizendo isso porque se eu tenho irmãos siameses, né, e eles praticam, gêmeos, né, eles praticam uma conduta, Tício e Mévio, veja, ambos querem matar o Tício, e o Tício passa a arma para o Mévio atira, eu tenho um concurso de pessoas, joguei duro com você. Eu tenho um concurso de pessoas e ambos irão responder por homicídio consumado. Entenderam ou não? Bem, se ambos irão responder por homicídio consumado, como fica, né, o outro caso, professor, que você agora tinha iniciado, né, e a aula tinha falado. Qual? Né? Aquele de que um irmão atira contra a vontade do outro. É isso que a gente tem que resolver. Deu para entender isso? Deu para entender que o fato de eles se apresentarem interligados, isso aí não afasta a imputabilidade e por isso eles podem responder penalmente, né? Por exemplo, agindo em concurso de pessoa, e aí você tem que individualizar a pena de cada um. Deu para entender isso? Coloca aí. Se você falar que entendeu, eu vou continuar jogando duro. Bacana. Você entendeu? Você entendeu? Alfa Zulu. Bem, e aí, então como fica isso, né? Um irmão atirou contra a vontade do outro. Como aplicar uma pena privativa de liberdade àquele irmão que atirou? Se necessariamente, por reflexo, eu vou acabar tendo que prender também um irmão inocente.
chamo no percebo e digo. Veja que eu tenho duas correntes doutrinárias. Aqui no Brasil eu tenho duas correntes doutrinárias. Professor, primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Você tem conhecimento de casos que já ocorreu? Pessoal, isso aí é só para cair em prova. Nunca ocorreu isso aqui no Brasil. Eu falar a verdade, nem no direito comparado eu tenho conhecimento de um homicídio que um irmão gêmeos chifópagos, realizou o disparo contra a vontade do outro. Entenderam? E até os dois agindo em concurso de pessoas, né? Veja, com a mesma vontade, não é isso? Até nesse caso não se tem relato. Isso é o que, né? É o seguinte, direito penal, como você resolveria isso? Né? É apresentado pela doutrina. E aí, como é que você resolve isso? É um desafio a teoria do crime, é um desafio a teoria da pena. Como poderia se resolver isso? Porque, veja, pode ocorrer. E aí, o que o direito penal... né? E aí, né? Como o direito penal vai se portar em relação a esse fato? Não é isso? Então, os teóricos, eles têm, né? E aí, como? Porque, veja, o direito penal, ele é direcionado a aplicar a pena de forma individual, né? Raciocinando, veja, que a conduta daquele agente. Mesmo que ele tenha agido em concurso de pessoas, perceba, a pena, ela é individual. Por isso que no concurso de pessoas, eu tenho lá o artigo 29, adotando a teoria monista, quem de qualquer forma colabora para o crime, responde por aquele crime. Aí vem, né, complementando para dizer que a pena é individual e fala, na medida da sua culpabilidade. Quando ele fala isso, eu te chamo no percebo e digo, eu posso ter um partícipe recebendo uma pena maior que o autor. Professor, pelo amor de Deus, como? Veja, eu tenho um partícipe, perceba, né, que auxiliou um autor na prática de um furto. O partícipe, veja, já é dada a vida criminosa, antecedentes, diversos antecedentes. E o autor que praticou o verbo do tipo, iniciou agora na vida do crime. Então, quando ele fala assim, responde pelo furto, isso na medida da sua culpabilidade. Ou seja, na hora de individualizar a pena, eu posso aplicar uma pena maior no partícipe, considerando a culpabilidade dele, ou seja, considerando os antecedentes. E o autor pode receber uma pena menor. Deu para entender isso? Que a teoria monista, ele fala, responde por aquele crime, mas na medida da sua culpabilidade, individualiza. Deu para pegar essa aí? Entendeu? Porque ele fala isso. Professor, eu estou crescendo. Olha que lindo, um partícipe recebendo uma pena maior que o autor, né? Bacana, hein? Eu pensei sempre que o partícipe poderia receber uma pena menor, porque ele é partícipe. Filho, veja, né? Se você for analisar a conduta dele no delito, sim, mas veja que ele fala na medida da sua culpabilidade. Essa é uma regra, mas você pode ter um partícipe recebendo uma pena maior que o autor, porque a folha de antecedentes dele, veja, né, é um rolo, né? Joga duro. Entendeu? Então, você tem que entender. Por isso que a individualização da pena, eu tenho que raciocinar individualmente. Bem, eu te chamo no perceba para dizer o seguinte. Esse caso que eu estou analisando agora, de que um irmão realizou o disparo contra a vontade do outro, e eles são gêmeos chifópagos, né, ou siameses, né, e aí fazendo alusão a Cheng e Eng, não é isso? Lá que nasceram, lá em Sião, tinham vidas próprias, muito embora eles estavam interligados por um órgão, né, eram ligados pelo abdômen, interligados pelo abdômen, veja, dividiam o mesmo órgão, que era o rins, tá certo? É o fígado, melhor dizendo, que aqui, né, aqui pesquisa, lá na cidade de Tailândia, por isso que é Sião, siameses. Joguei duro, trouxe pra cá. Tô crescendo ainda numa prova oral e tal. Tá. E como é que se resolve isso? Veja que eu tenho uma primeira corrente, tá? Capitaneada aí pelo professor Euclides Custódio da Silveira, né? Grande jurista. Veja, o professor Euclides dizia o seguinte: olha, eu tenho que ponderar bens jurídicos. Como assim? Veja, eu tenho que ponderar bem jurídico. Há o interesse da sociedade em punir, claro, aquele que praticou o homicídio. Mas eu tenho que ponderar, porque e o direito de liberdade daquele inocente? Então, ponderando bens jurídicos, é melhor deixar, né, um culpado solto do que prender um inocente.
Na ponderação de bens jurídicos, perceba, não há possibilidade da aplicação da pena àquele irmão que realizou o disparo. Por quê? Porque se você aplica a pena a ele, você vai estar também penalizando o inocente. Veja, ofendendo o princípio da individualização da pena, ofendendo o princípio da intranscendência e, sobretudo, a responsabilidade penal subjetiva. Joguei duro demais. E aí você já tem argumentos, né? Joguei duro demais agora. Bacana? Essa é a primeira corrente. Uma segunda corrente, né, capitaneada aí pelo, né, grande jurista também, veja, o professor Monteiro de Barros, né? Monteiro de Barros jogava muito duro. Monteiro de Barros falou o seguinte, olha, uma segunda corrente entendendo o seguinte, olha, é mais viável fazer o seguinte, vamos, perceba, condenar aquele que realizou o disparo, mas perceba, só vai ocorrer a aplicabilidade da pena numa eventual prática do delito daquele inocente. Como assim, professor? Não entendi, eu te chamo no PC e explico. Bem, vamos colocar o nome de Tício, né? Tício e o Mévio são irmãos chifópagos. O irmão Tício, que realizou o disparo de arma de fogo e matou, beleza, tá certo? Então vamos condená-los, aí condenando uma determinada pena. Tranquilo. E aí, vamos aguardar. Aguardar quem? Vamos aguardar o irmão dele praticar algum delito. O Mévio. Porque quando o Mévio praticar um delito, eu vou poder prender os dois. Mas aí, veja, eles irão, ambos, né, irão cumprir a pena junto, mas do crime, tá certo? Que tem a menor pena. Porque se, por exemplo, o outro praticou um furto, né, um de 1 a 4, por exemplo, eu não posso submeter, né, o outro que praticou esse que praticou o furto, né, de 1 a 4, submeter a pena do homicídio. Deu para entender? Então, esse que praticou o homicídio responderia apenas de 1 a 4 anos. É uma pena, escala penal de 1 a 4, vamos supor que o juiz desse 4 anos lá, ele apenas pegar 4 anos. Entenderam? Tá. E aí, veja, há quem entenda ainda que deveria ocorrer a suspensão da prescrição do delito. Isso. Há quem entenda que deveria ocorrer a prescrição do delito, suspensão, e há quem entenda que não. Que você poderia aplicar essa pena até que ocorra a prescrição. Uns entenderam, não, tem que suspender a prescrição. Né? E uma outra parte entendendo que na questão da prescrição você tem divergência. Uma outra parte entendeu? Não. Ficaria, veja, o agente ele responderia até que ocorresse a prescrição. Isso. Deu para entender na questão da prescrição? Uns entendendo que suspende, outros entendendo que não. Deu para entender isso, pelo menos? Bacana? Deu para entender? Tranquilo. Tranquilo. Prova objetiva. Pessoal, eles não vão perguntar questão de prescrição e prova objetiva, não. Tá? Porque isso aqui é discutido. Eles vão só perguntar qual seria a solução mais adequada. Beleza? E a solução mais adequada, a meu ver, é lá da primeira corrente, né? Que você, na verdade, na ponderação de bem jurídico, não se aplicaria uma pena àquele irmão que não praticou a conduta. Tá certo? Bem, tranquilo. Isso, na primeira corrente lá. Bacana. Legal. É importante, né, quando a gente trata aí dos gêmeos chifópagos, e aqui a gente está tratando, né, da questão quando eles estão figurando como autores. E se eu te chamar no Perceba e dizer o seguinte, e quando esses irmãos siameses ou chifópagos, veja, estão figurando como vítimas? E aí? Te chamo, perceba. O Tício realizou um disparo para atingir o Pedro realizou um disparo para atingir o Tício e o Mévio. E o Tício e o Mévio são irmãos chifópagos. E aí, o que eu teria nesse caso? Uma ação, pluralidade de resultado, com desígnios autônomos. Então, veja, eu tenho 2 homicídios em concurso formal imperfeito, também chamado de impróprio.
Deu para entender isso? Isso. Concurso formal imperfeito, também chamado impróprio. Isso. Eu teria, né? Veja a aplicabilidade do cúmulo material, né? É o 70 lá, o 70 menciona o final, ele fala, ó, as penas se aplicam, entretanto, cumulativamente, se a ação omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante exposto no artigo anterior, ou seja, quando ele fala do concurso material. Deu para entender isso? Bacana, realizou um disparo, beleza? Tá? Veja, jogou duro, né? A intenção era matar os dois e matou os dois. Concurso formal, impróprio, responde por 2 homicídios. Beleza, se ele realiza um disparo em um do irmão, ele nem queria atingir o outro não, só queria atingir o MEV. E aí? Como fica essa situação? Veja, se ele queria atingir só o MEV, ele realizou um disparo, né? Veja, se ocorreu o resultado morte de ambos, perceba, eu também tenho, tá? 2 homicídios duplos, um com dolo direto e outro com dolo eventual no concurso formal imperfeito. Concurso formal imperfeito. Não, dolo de segundo grau não. Dolo eventual. Dolo eventual por quê? Dolo eventual porque, perceba, se eles estão interligados por algum órgão, isso quer dizer que a eliminação da vida de um, né, consequentemente, né, vai ocasionar a eliminação da vida do outro, né? Pode ocasionar, melhor dizendo, a eliminação da vida do outro. Então ele assume o risco de produzir o resultado. Bacana? Tranquilo, isso. E se ele atira no Tício, o Tício morre, mas é feita uma cirurgia e consegue manter o Mévio vivo. Eu tenho um delito de homicídio consumado, tá certo? E uma tentativa em concurso formal imperfeito ou impróprio também. Deu para entender isso? Teria um homicídio consumado e uma tentativa em concurso formal impróprio ou imperfeito. Deu para pegar? Tranquilo? Bacana, né? Tranquilo. Aí você poderia perguntar, professor, mas olha só, se for possível a cirurgia, e aí, como é que faz? É obrigatória a realização da cirurgia para separar os dois? Veja que você não pode praticar uma cirurgia sem a concordância do outro. E até porque, pessoal, você vai verificar que é impraticável uma cirurgia feita, né, na idade adulta, inclusive. Tá? E mesmo assim teria que ter a concordância lá do MEV, que, por exemplo, não realizou o disparo de arma de fogo. O Tício realizou. Entenderam ou não? Então tem esse detalhezinho aí. Bem, isso aí é uma questão que de repente cai na prova, né? Pode cair na prova essa questão dos irmãos chifópagos ou siameses, tá certo? Na vida real, pessoal, isso não acontece, né? Então, assim, tá no campo da probabilidade, nunca aconteceu, né? Pesquisei bastante, não encontrei nenhum caso, tá? Então é só para cair na prova. Deu para entender então? Deu para entender então? Lá na questão quando eles são autores, né? Primeira corrente entendendo que homenagem ao status de liberdade, na ponderação de interesse, na ponderação de bem jurídico, melhor dizendo, vai prevalecer o direito de liberdade do outro, e aí não se aplica a pena ao primeiro, muito embora ele tenha praticado homicídio. Primeira corrente. Segunda corrente entendendo que, perceba, você vai condenar o primeiro, mas esse primeiro ele só vai cumprir a pena se o segundo praticar um crime, que aí você vai poder cercear a liberdade dos dois. Deu para entender? É claro que aí, vamos supor, se o segundo praticou um furto, ele vai cumprir a pena do furto junto com o outro que cumpriu o homicídio. Não há que se falar, vai cumprir... Não, né? Porque aí você vai estar passando a pena daquele que praticou o homicídio para esse que praticou o furto. Ele só vai cumprir a pena do furto e o outro também vai ser submetido a essa pena do furto. Deu para entender então? Então, no segundo caso, você ficaria adstrito a uma eventual prática delituosa por parte do irmão outrora inocente. Bacana, né? Você ficaria adstrito a uma eventual prática de um delito, de uma ação criminosa, a um irmão que outrora, chamei no outrora, manda na oral outrora, manda, que outrora figurava como inocente, manda assim. Que outrora, excelência, aí, mano, tu manda outrora, né, lá do outro, no outro giro, aí você quebra o examinador, né, chama no outrora,
né? Chama sério, noutrora. Ele falou, você quer ser delegado, né? A primeira corrente majoritária, pessoal, é assim, você só vai ter essa questão de corrente majoritária, vamos supor, em face de casos que realmente venham a acontecer. Né? Isso aqui não vai acontecer, né? Sei, né? Bem, você tem essas duas correntes, né? Eu não vejo aí como corrente majoritária ou não. Agora, eu acho, na minha concepção, a primeira corrente, né? Acho que ela encaixa melhor, né? Bem, a segunda corrente veja, ela não abre mão do cara ser punido, né? De onde você é, aí quer saber de onde eu sou. Ela não abre mão do cara ser punido, já perceberam? Ó, segura aí, meu irmão, vamos esperar o outro irmão praticar um delito. O outro irmão tá sabendo, né? Ó, não vou praticar nada, que se eu praticar, vai ser preso eu e meu irmão que já praticou um homicídio. Inclusive, meu irmão tá ligado aqui. Não pratica não, senão eu sou preso. Não, tu não vai não, deixa eu segurar tua mão aqui. Bacana. Para delegada melhor segunda, Pessoal, mas é o seguinte, caiu na prova, joga as duas correntes lá, é isso, né? Não vamos viajar não, né? Vamos viajar não. Não vai aparecer um caso concreto, tipo, na prova pode até aparecer. Se pedir a solução, você vai colocar as duas correntes, tá certo? Na objetiva é mais difícil por não ser pacificado. Não, pode cair na objetiva. Na objetiva, né? Tá, da questão da responsabilidade penal, beleza. Mas pode cair na objetiva quando eles estão figurando como autores em que ambos desejam praticar o crime, que aí você não tem discussão, a deformidade não afeta a imputabilidade, irão responder penalmente. Mas pode cair na prova objetiva também quando eles são vítimas. Concurso formal imperfeito, né? Caso de homicídio é uma conduta, pluralidade e resultado. Concurso formal imperfeito, estão agindo aí com desígnios autônomos, né? Veja, quer os dois resultados. Deu para entender? Né? Ou quer o primeiro e assume o risco de produzir o segundo, né? E aí também pode cair uma questão de que um irmão ele acaba sendo salvo por um procedimento cirúrgico, ele vai ter uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado. Tá. Beleza, então, pessoal, então não me manda mais aquelas, sabe, professor, como é que fica esse caso aí? Então eu já estou fazendo a live aqui, porque eu recebi mais de 15, mesmo fato. Não, eu falei, não, eu vou explicar lá, né, professor, mas, pô, me dá uma resposta. Eu falei, mas resposta como? Vou te dar uma resposta, tô com 15 perguntas, mesmas perguntas. Deixa eu fazer uma live, que eu lá vou desenhar, vou entrar na pedra de toque, vou falar dos fundamentos, vou tentar jogar duro, entenderam? Aí quando me mandar, eu vou falar, ó, veja lá no YouTube, fiz uma live hoje. Eu não sei de onde vocês pegaram, né? Andou esse caso, caiu alguma prova? Caiu alguma prova essa questão? Eu sei que caiu num concurso de Minas, mas foi na prova objetiva e era quando os irmãos eram vítimas, né? Inclusive, esse enquadramento dos irmãos vítimas, Nelson Hungria citando Manzini, tem na sua obra, né, ele falando em relação ao duplo homicídio. Você tem Bittencourt também jogando muito duro, fazendo essa abordagem, quando eles figuram como vítima. Bacana, legal. E Sião, né? Essa questão do Sião só, né, o nome da origem do nome, né? Siameses, né? Shang e Eng, né? Eram os irmãos, nasceram em Sião. E eles dividiam o mesmo corpo, e é bacana porque eles tinham vida independente, ou seja, tinham mulheres, né? Cada um tinha a sua mulher, então isso materializa que são pessoas diferentes, é isso? Bacana. Essa estava rolando no Instagram. Tá, estava rolando no Instagram, né? Então já fica, então por que vocês estão aqui me perturbando com isso, né? Rapaz, é o que eu recebi de mensagem, professor, e aí, como é que fica isso? E aí? Rapaz, já tem aluno até, e aí, professor, vai responder não? Eu falei, calma, filho. Né? Vou gastar aqui meu tempo respondendo uma coisa que eu posso responder para todo mundo, né? Não vai, vou ficar repetindo. Então vou fazer lá, aí você depois passa para aí já vai respondendo. O Zuki falou assim, então tem duas correntes e tal, né? Não tem corrente majoritária para falar a verdade, beleza? Aí tem aí a questão eu dei os fundamentos, bacana, é isso aí, tá? Então, quebra meu galho, né? Outro dia o aluno falou, professor, não custa nada você responder. Olha só, irmão, tu sabe quantas perguntas eu recebo por dia? Mais de 100. Não é complicado, né? Ele é aluno, mais de 100, porra. E outra coisa, são perguntas que os alunos, eles não procuram estudar o assunto. Eu falei assim, mas você já pesquisou? Ah, não, porque eu estou perguntando ao senhor, porque eu estou na dúvida. Eu falei, mas você tem que pesquisar, filho, entendeu? O que você encontrou? Senão, vai falar, não, vou mandar para o Zuki. Zuki, não.
né, a gente tenta ajudar. Aí, como é um caso que pode cair na prova, né? Essa questão, ó, o que vai cair na prova, eles jogam do delito envolvendo esses irmãos gêmeos chifópagos, é homicídio. É isso que vai cair, tá? É os dois praticando, ou é um praticando e o outro não, tá? Aí você tem essas duas correntes, ou eles quando figuram como vítimas. Beleza? Tranquilidade? Bacana, então? Estamos aí conversados, né? Jogando duro demais. Eu vou jogar duro demais para falar para você o seguinte. Olha, eu tô um sucesso total. Tô aqui, né? Muito feliz com sucesso total. O senhor já tinha feito uma live batendo nessa tecla. Não, acho que eu ainda não tinha feito, não. O que acontece? O nome correto é irmão Chipófago? Chipófago? Eu que eu botei errado aqui? Vamos lá, então. Me ajuda aí, então, hein? Né? Chipófagos? Chifófago? Eu falei chifófago? O que eu falei? Me ajuda aí, então, que eu devo ter feito confusão aqui. Então, siameses. Já falei sobre isso? Não lembro, já falei? Já falei? Não, né? Melhor siamês mesmo que ninguém erra. Isso. Falei chifófago. Não, é chip, né? Cadê? Chipófagos. Isso. Acerta aí, então. Tá bom. Vamos jogar duro, então. Isso. Eu não acho que eu não tinha falado essa questão dos irmãos siameses, não. Beleza? Bacana? Então, tá certo. Beleza, isso. Chifópago. Lá, chifópago. Pô, aí eu tô falando. Vocês também não são mole, hein? É chifópagos. É chifópagos, não é isso? Chifópagos. Olha lá. Tá vendo? Chifópagos. Estou correto ou estou, né? Chifópagos, né? Chifópagos ou não? Manda aí. Tá viajando, né? Querendo induzir o prof ao erro aqui, ao vivo, né? Mas é fazer o quê? Às vezes eu posso ter lido errado, mas, né? Chifópago mesmo, joguei duro demais. Então é bacana, né? Isso aí, prof, você é jogador demais. Dia da mentira foi. O prof tá certo. Chifópagos. Bacana. Olha lá, ó. Joguei duro. O pessoal tem que perguntar o que for coisa extrema de difícil entendimento. Isso aí. Com as aulas, com as duas correntes. Isso. Nem tenta que aqui é adelante. Com essa dúvida dali 11.343, mas qual dúvida, irmão? Alguém que se junta com... Tá, entendi. Vamos lá, a dúvida dele mas você tá zoando? Não acredito. Você vai ganhar um Zuki bloqueio, né? Você vai ganhar um Zuki bloqueio, né? Você tá zoando? Não acredito, né? O prof aqui ao vivo, né? O nome, chifópago, jogando duro. E você tá falando que você tá zoando? Não acredito. Uma hora dessa, você tá querendo um bloqueio. Vou te dar uma oportunidade, né? Não é isso, nem zoando. Zoando, né? Tá. Então vamos lá. A dúvida é o seguinte. Se liga então, Flávio, que eu vou falar. Se liga aí. Se liga. O Tício vendeu drogas para um menor. Tá, vamos lá então. O Tício vendeu drogas para um menor. Bacana? A conduta dele, tráfico, visa menor? Visa o menor, de 18 anos. Beleza? Não precisa me bloquear. Não, beleza. Já pediu desculpa, né? Então tá tranquilo. Já pediu desculpa. Tá, calma. Deixa eu tocar na Zuki didática. Primeiro eu tô falando que ele vende droga para um menor. Que lá tá falando, né? Visa menor, não tem isso? Bacana? Então tá, se ele visa um menor, ele tá traficando e visa um menor de 18 anos, vai responder pelo 33 com a causa de aumento do 40. Não há que se falar em corrupção de menores, até porque, veja, ele não estaria aí praticando tráfico com esse menor. Beleza? Tranquilo. Tá. Outro fato. O Tício vende droga com o menor, então envolve o menor. Tá certo? Como tá lá dizendo, quando envolve ou atinge menor de 18 anos. Agora eu tô falando que ele envolve, vende droga com menor. Se ele vende droga com menor,
vai responder pelo 33 com a causa de aumento do 40. Não se aplica aí a corrupção de menores do 244B. Deu para entender? Princípio da especialidade, julgado que eu dei. Deu para entender do STJ. Quem não entendeu? Quem entendeu? Isso, 33 com a causa de aumento. Cadê o aluno? Coloca aí. Como é que é? Isso, é diferente, né? Cadê o aluno? Cadê o aluno que está... Associação, mesma coisa. Associação, veja, se ele pratica uma conduta, se ele vende droga com menor, para eu falar que associação tem que ser uma conduta estável. Tá certo? Um menor conta para associação. Isso é normal, mas é uma conduta estável? Ele está sempre vendendo ou está vendendo agora? Isso aí já é uma outra pergunta. Entendeu? E pode ter concurso de pessoa em tráfico, ou pode ter associação. Entendeu? Aí tudo bem, vamos lá que seja associação, professor. Tá, vai responder pela associação e pelo 33. Veja, coincidência da causa de aumento do 40. E exatamente, e 40 com a causa de aumento, isso. Deu para entender agora? 33 e 40 com a causa de aumento. Pronto, isso. Então ele já jogou duro demais, né? Rapaz, era isso. Ah, tá, bacana, jogando duro demais. Então vamos lá, né? Valeu. Chifópagos. Vocês querendo me pegar aqui, pô. Chifópagos. Isso aí, 38, 39. Não, o 38, veja, é um crime culposo, né? Bacana. É verdade, professor. Esse livro sobre aulão no Acre, estamos analisando ainda. Bomba de corações aí. Bomba de coraçõezinhos. Bomba de coraçõezinho. Guerreiro, nosso aulão lá de Mato Grosso bombando, tá? Site www.adelante.net.br. Beleza? Bombando. Tranquilo? Prof, me dá a blusa. Nem tenta que aqui é adelante. Vamos pesquisar isso aí. RJ. Não faça pegadinha, que aqui é adelante, é verdade, né? Senão ganha um zuc e bloqueio, né? Ó. Valeu, galera. Vou nessa então. Beleza? Bomba de coraçõezinhos aí. Senta o dedo nesses corações aí. Pá, 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 pá. Isso. Nem tenta pegadinha, que aqui é adelante. Vocês adoram, né? Valeu. Valeu, galera. Até mais. Adelante focado, jogando duro. Tchau, tchau.